Olá, muito bom dia a todos vocês aqui que nos acompanham pelo canal do Dedicação Delta. E hoje estamos aqui com mais um episódio do Café com o Delegado, em que a gente tem nossos encontros todas as terças e quintas-feiras, cravadinho aí às 7 horas da manhã, e a gente conversa sobre assuntos diversos voltados para as carreiras policiais, a atuação da Polícia Civil, da Polícia Militar, casos concretos, julgados do STJ, STF, ou enfim, a gente fala de uma gama de informações, rapidinho aqui, curtinho, sempre 20 minutinhos, focado naquilo que realmente é interessante para vocês aí. A gente às vezes está tenso, está tensionado em relação a concursos públicos, refletindo sobre a carreira que gostaria de percorrer, e aqui é o canal certo para que a gente possa bater esse papo cara a cara, franco, e no sentido de que a gente possa repensar as carreiras que a gente gostaria de estar exercendo e muito mais como estudar de uma maneira direcionada para concursos, especialmente aqui das carreiras policiais. Bom, eu sou Gleison Lima, sou delegado de polícia e o meu foco aqui realmente é elevar a performance de você. Na verdade, o objetivo é que você saia cada vez melhor, com mais conteúdo, com mais informação, com tudo aquilo que a gente pode oferecer a você em termos de fundamentação, de conversa, de diálogo, de um tete-a-tete aqui para as carreiras policiais. E vou com uma provocação para os futuros policiais aí. Vamos lá? Hoje eu gostaria de falar de alguns assuntos que eu acredito que sejam não apenas de estudos voltados para as carreiras policiais, estudos para concursos, mas também tirar algumas dúvidas. Isso porque muitas pessoas me mandam mensagens com o objetivo de tentar pensar sobre o que é ou como iniciar os estudos de carreiras mais focadas, ou seja, como aumentar a performance nos estudos. Sinceramente, nós temos segredos? Não um segredo assim, mas na verdade a gente junta com a experiência de tantos alunos, tantas pessoas que já passaram e já foram aprovadas, a gente junta essa performance, essa vontade de cada um para que a gente possa traçar um perfil daqueles que de fato são vitoriosos em concursos das carreiras policiais. E um deles é estudar com muito foco. Ah, professor, mas poxa, estudar com muito foco é muito vago falar sobre isso. Primeiro que você precisa estruturar os seus estudos. E para isso você precisa ser direcionado. Todas as vezes que você pensar que não é nem mesmo autodirecionado ou direcionado por algum caminho, que seria, por exemplo, uma estruturação de estudos em que você sabe o que vai estudar, sabe como vai ser a sua semana, você se antecipa aquilo que vai fazer, de fato você dá um salto no seu concurso público. E um outro ponto que eu quero bater aqui hoje é também tratando das revisões. Pessoal, revisões são extremamente importantes. Isso por quê? Porque se você estuda e se você não revisa, nós caímos no que a gente chama de curva do esquecimento. É natural que a gente esqueça as coisas. É claro que tem pontos na vida da gente que vão nos impactar sentimentalmente e que vão fazer com que a gente não se esqueça daquela informação de uma maneira tão fácil. Mas não vamos pensar isso em termos de concursos públicos. Quem quer passar em concursos públicos precisa ser profissional nos estudos. Precisa ser constante. Não dá para ser igual muitas vezes fazemos na academia, ou alguns fazem na academia, né? A gente paga aquele plano de um ano ali e vai um mês e olhe lá, e depois vai deixando passar, vai fazendo aquelas situações passadas. Não é isso que faz a aprovação. O que faz de fato você ser um aprovado é você manter constância. Você estuda um pouquinho hoje, estude um pouquinho amanhã e vá avançando assim. Não comece tão pesado, mas vá subindo o seu tempo gradativamente, subindo a complexidade gradativamente, para que depois de um certo período você possa se medir e saber o tanto que você evoluiu. Então, se começa com essa dica de hoje, é a gente começar a refletir sobre como eu preciso estruturar os meus dias para que de fato eu possa dar um salto na minha aprovação. Mas hoje, fique comigo aqui que nós vamos conversar também sobre alguns pontos envolvendo julgados importantíssimos do STJ, que vai estar na sua prova no próximo concurso. Por quê? Porque, na verdade, aqui nós temos coisas atualizadíssimas, né? Os informativos da STJ, STF vêm toda semana. Informações sobre novas provas, novas questões de provas vêm também toda semana. Então, a gente está aqui para poder atualizá-los também sobre isso aí. Então, falamos da importância do cronograma de estudos, da importância da constância. Então, do cronograma de estudos, não deixe de fazer esse cronograma. Eu faço meu cronograma de vida toda semana. Eu quero saber o que eu vou fazer essa semana. Eu tenho minha meta anual,
Mas dentro da minha semana, eu preciso saber, no domingo, o que eu vou fazer na próxima semana. Eu tiro um pouquinho o tempo do meu dia para essa finalidade. Mas só de saber o que vou fazer e como vou fazer durante a semana, isso já facilita o meu processo de avançar nos meus estudos, de avançar nos meus objetivos, de avançar naquilo que eu quero escrever, naquilo que eu quero fazer. Então, façam isso como um para casa. Poxa, nós já estamos avançando a semana aí, já começa a estruturar a sua próxima semana. Faça metas da sua quinzena, faça metas mensais, faça metas semestrais, faça metas anuais. O que você hoje, que me ouve, hoje, nessa data de 10/12 de 2024, na terça-feira, nessa hora aqui às 10, 7h06 da manhã, imagina você daqui a um ano. É assim que eu fiz para ser um aprovado. É assim que eu fiz para poder montar uma meta de estudos em que eu gostaria, de fato, de estar no local onde eu estou. Então, para você imaginar isso, para você construir toda essa história, você precisa montar essa sua trajetória de uma maneira extremamente organizada. Porque se você se organiza a sua vida, apare as suas arestas, tira aquilo que não é necessário, a vida é assim, tirar coisas que não são necessárias ou realocar para um momento mais oportuno, e lá na frente, sim, você poderá falar, puxa vida, eu evoluí. Só que não calcule para você se medir em sua evolução daqui a um ano. Se calcule para daqui a um mês. Verifique o quanto você, sendo mais disciplinado, mudou a curvatura daquilo que você tinha para que você possa dar aquele salto e melhorar um mês, no segundo mês, no terceiro mês, no sexto mês, no oitavo, no 11º, e depois de um ano você vai se ver uma outra pessoa e talvez com outras metas, com outro foco, com outro objetivo. Então, mais do que repensar o que é estudar para concurso público, o que é realmente ser um aprovado, você tem que planejar ser um aprovado. Você tem que planejar mudar a sua vida. Seja mudar de carreira. Tem gente que está concursado, mas não está satisfeito no ponto onde está. Tem gente que não está concursado, tem um salário legal, mas não quer estar dentro daquilo que está fazendo no momento de hoje. Gostaria de estar em outro momento, gostaria de estar em outro cargo. Tem pessoas que gostariam de dar um salto numa carreira que já está alta, mas quer melhorar. Então, qualquer um dessas pessoas, seja o desempregado, seja o cara empregado, seja o cara concursado, seja o cara que já está caminhando para alta performance, não importa, aquele que gostaria de dar um salto, ele precisa fazer planejamento. Planejamento se faz com observação, com anotação, com metas, com definição de cronogramas e com avançar medindo aquilo que você precisa fazer no pequeno, médio e longo prazo. Então, se meça, porque isso é importante para que você possa saber o quanto você é eficaz. E, pessoal, vou contar um segredinho para vocês aqui. É tão valioso isso que eu estou falando, sendo bem sincero, é tão importante quanto de fato você sentar e começar a estudar. O planejamento é tão importante quanto, porque com o planejamento você vai cumprindo as suas metas e avançando nos seus estudos. Então não deixe de fazer essas revisões, isso é muito importante para que você possa ir para frente. Mas vamos lá para algumas dicas hoje, que a gente vai falar rapidamente aqui sobre duas situações. Uma, primeira, situação prática, como que acontece no dia a dia, como que acontece na atuação diária mesmo ali. E o segundo, eu quero falar de julgados do STJ, que eu achei muito bacana, muito importantes aí. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Alguns me perguntam assim, professor, tem hora que eu fico meio perdido. Na hora que eu fico pensando assim, puxa vida, quando está numa atuação ali de delegado, de policial, de qualquer um que esteja nesse cenário da persecução penal, como é que funciona essa tal dessa prisão em flagrante na hora ali da prática? Como é que funciona essa conversão da prisão em flagrante em uma prisão preventiva pelo juiz? Como é que se pede essa tal dessa prisão temporária? Vamos lá, pessoal, para a gente fazer uma revisão bem rápida, vamos lembrar que quando se fala de uma prisão em flagrante, nós estamos falando de flagrare, está pegando fogo, está ardendo, está ali acontecendo. Ou seja, essa prisão vai ser possível quando está acontecendo o fato. Acabou de acontecer. O sujeito é perseguido logo após ou é encontrado logo depois com instrumentos, objetos e papéis que façam presumir ser ele o autor desta infração penal. Ou seja, ele está flagrado,
Esse sujeito foi preso em flagrante. Então, nessa situação, nós vamos lá no artigo 301 e seguintes do CPP, Código de Processo Penal, e nós vamos falar que o sujeito foi flagrado. Só que nós temos dentro da ideia do flagrante 4 elementos. Vamos começar que o sujeito é capturado. O sujeito, depois de capturado, ele é o quê? Ele é conduzido coercitivamente. Então, captura, condução coercitiva. Depois que ele é conduzido coercitivamente, vai sendo levado à presença do delegado de polícia, qual é o papel do delegado? Fazer a formalização daquela prisão. Ele tem que avaliar se aquilo está dentro da lei, se de fato é uma prisão em flagrante. E, por fim, se ele entender de fato que é uma prisão em flagrante, ele vai fazer o quê? O recolhimento ao cárcere. Então, esse flagrante, ele não se confunde com outras formas de prisão. Até porque, como fala a própria lei, qualquer um do povo pode, a autoridade e seus agentes devem prender aquele que está em flagrante delito. O flagrante delito é tão relevante que qualquer pessoa pode fazer. Só que qualquer pessoa pode prender, naquele momento, capturar, deter, na verdade. Porque no fim das contas, só vai se falar que esse sujeito vai ser recolhido ao cárcere depois da formalização e recolhimento ao cárcere. Então essa captura inicial, essa voz de prisão inicial, ela pode ser feita por qualquer pessoa, a captura. Agora vai ser feita depois a condução coercitiva, a formalização daquela prisão em flagrante e, entendendo que está tudo certinho, vai haver o recolhimento desse sujeito ao cárcere. A prisão em flagrante delito, depois desse ato, ela é levada para conhecimento de quem? Poder Judiciário, Ministério Público, se o sujeito não tiver defesa, para a Defensoria Pública. Por que é levado para o Poder Judiciário? Porque o Poder Judiciário ele precisa analisar aquela prisão. O Poder Judiciário precisa olhar e falar o seguinte: essa prisão está correta, não há nenhuma ilegalidade, esse sujeito precisa continuar preso. É por isso que nós temos o quê? A audiência de custódia, para averiguar a legalidade daquela prisão. Feita a audiência de custódia, o sujeito não pode permanecer preso em flagrante. Porque se o juiz decidir que ele deve continuar preso, essa prisão em flagrante ali, que a gente chama de ratificada, né? Confirmada pelo delegado de polícia, imagina, está lá no plantão, chegou o caso para ele. Vamos colocar um cenário aqui. Uma pessoa foi ali e praticou um crime de homicídio contra uma outra pessoa. E naquele momento, ela foi flagrada. Naquele flagrar, alguém vai fazer o quê? Capturar aquele sujeito. Nessa captura, ele vai ter que ser conduzido. Então, a condução coercitiva. Por que é coercitiva? Porque se ele não quiser, ele vai ser conduzido. Condução coercitiva. Chegou na presença do delegado de polícia, vamos formalizar o que a gente chama de auto de prisão em flagrante delito. Está tudo dentro da legalidade? Está dentro de um flagrante? Realmente foi flagrante? Analisar todas essas situações. Ouvidas as pessoas ali, os condutores do flagrante, o condutor é quem conduziu aquele flagrante, policial militar, por exemplo. Vamos ouvir testemunhas, vamos captar os elementos de prova ali iniciais e logo depois disso, vamos lá, ratificar a voz de prisão em flagrante delito, pegando essa pessoa e recolhendo ao cárcere e logo em seguida disponibilizando essa pessoa ao Poder Judiciário para que ela possa ser submetida a uma audiência de custódia e nessa audiência de custódia verificar a legalidade dessa prisão. Porém, nessa audiência de custódia é que o juiz, avaliando a prisão em flagrante e verificando a formalidade, está tudo correto, o que ele vai fazer? Ele vai converter, ele pode até liberar a pessoa. Mas vamos lá, vamos colocar por uma das possibilidades, que é, ele vai converter essa prisão em flagrante em uma prisão preventiva. Pode ser? Pode ser medidas cautelares diversas da prisão? Pode, mas o exemplo que eu quero trazer agora é a possibilidade desse flagrante se tornar uma prisão preventiva. Então, aquele flagrante ele ficou para trás, nós a partir de agora temos uma prisão preventiva. Que lembre-se, vamos lá para o toque, ela deve ser reavaliada a cada 90 dias. Então, essa é a diferença entre a prisão em flagrante e a prisão preventiva. E o que a prisão preventiva é? Ela precisa ter o quê? Fundamentos, pressupostos e requisitos e condições próprias. Eu preciso estar dentro das condições dos artigos 311 e 12 do Código de Processo Penal para que eu possa, de fato, conferir uma prisão preventiva para essa pessoa.
Porque, pessoal, de acordo com a nossa Constituição Federal, a nossa regra é o quê? É a liberdade. Então a gente tem que estar livre, enquanto não tiver um trânsito em julgado da minha sentença penal condenatória. É nesse sentido que eu preciso pensar numa prisão em flagrante como exceção. Mas o juiz, de acordo com os pressupostos, requisitos e condições de uma prisão preventiva, ele resolveu converter essa prisão em flagrante em uma prisão preventiva. Entenderam até aqui? Então, beleza. Prisão em flagrante, prisão preventiva. As duas estão dentro do Código de Processo Penal. Uma questão diferente agora é a prisão temporária. A prisão temporária é para crimes específicos, só feita durante a investigação policial, está lá na Lei 7960, e mais ainda, além de ser para questões específicas, é para crimes também totalmente específicos. É a prisão da investigação. Não se fala em prisão temporária durante o processo. Por isso que ela é à parte. Ela tem dois prazos. Ou vai ser 5 dias, prorrogável por mais 5 dias em caso de extrema e comprovada necessidade, ou vai ser um prazo de 30 dias, prorrogados por mais 30 dias, também em caso de extrema e comprovada necessidade, nesse caso dos 30 dias, para crimes hediondos e os equiparados a hediondos. Para a gente lembrar, crimes equiparados a hediondos são os 3 T's, né? 3 T's: tráfico, tortura e terrorismo. 3 leis, inclusive, muito importantes. Mas eu queria trazer para vocês aqui um julgado que eu achei bem interessante. A gente sabe aquele documento, o CRLV? Imagine que uma pessoa falsificou... CRLV, gente, só para lembrar aqui, tá? A gente fala com tanta frequência, trabalha com tanta frequência alguns documentos, que a gente acredita que todo mundo sabe. Na verdade, nem todo mundo é obrigado a saber, não. A obrigação nossa é, se estiver na nossa área, estudar. Vamos lá. O CRLV é um documento de porte obrigatório para veículos. A gente, inclusive, tem a forma dele digital, e até o próprio policial pode pesquisar naquele momento se de fato o sujeito tem aquele documento digital. É o documento do veículo, é o certificado de registro e licenciamento de veículo automotor. Esse documento, quando você está dirigindo o veículo, você tem que estar com ele ali, seja de forma digital, como eu já disse aqui. Pois bem, imagine que nós temos um crime de uso de documento falso, tá certo? O crime de uso de documento falso está lá no artigo 304 do nosso Código Penal. O que temos disso e em comum com o que foi decidido pelo STJ? Vamos supor que o sujeito foi parado em uma blitz, ele foi instado a dizer se ele estava com um documento do veículo e ele não falou nada. A polícia resolveu revistar esse sujeito e verificou que no bolso dele havia um certificado de registro de veículo falso referente ao veículo que ele estava dirigindo. A questão é, primeira coisa, para você de fato ter uma alta performance e rendimento em concurso público, não questione o que está dentro da lei. A verdade é essa. Você precisa entender o que a jurisprudência está falando, o que a lei está falando, mas não entre em polêmica se isso é justo, correto, injusto. Fala isso depois que você passar. Enquanto você está estudando, estude. Faça aquilo que é necessário. Evite polêmicas, porque isso vai evitar desgaste e você vai focar mais nos seus estudos. Por isso que não entra em debates que são inúteis para a sua aprovação. Quem vai te aprovar, de fato, são debates úteis, são informações úteis, são aquilo que você discute para você se elevar, não apenas como estudante, mas como um sujeito de alta performance. É isso que faz você ser aprovado. Vamos lá. No caso do CRLV, o sujeito não apresentou esse CRLV, ou seja, o certificado de registro, o documento do carro, para o policial da blitz. Será que esse sujeito pode ser autuado pelo crime de uso de documento falso? Pessoal, ele usou esse documento? Ele estava portando esse documento. E portar esse documento é um verbo do crime de uso de documento falso, lá do artigo 304 do Código Penal? Não. E foi isso que entendeu o STJ. Ele falou assim, olha, o sujeito está portando o CRLV e não ter apresentado esse CRLV, ou seja, o documento do veículo, para os policiais que ali estavam, este caso não pode ser considerado o quê? Um crime de uso de documento falso. E de fato é verdade? É. Agora vamos lá, pessoal. Esse sujeito ali, ele poderá ser investigado em relação à falsificação deste documento? Sim. É uma coisa diferente da outra. A investigação pela falsificação de documento é uma coisa, ok. Mas outra coisa diferente da falsificação de documento é o uso do documento falso. Então, usar o documento, você precisa efetivamente, parou na blitz, aqui, seu guarda, meu documento. Aqui, ó, o documento do meu veículo, CRLV. E não sendo um documento verdadeiro, o que vai acontecer?
você poderá ser preso em razão do uso do documento falso. Mas se isso decorreu de uma revista no seu carro, ou em você mesmo, você não estava usando aquele documento, então sim, você não correrá no crime de uso de documento falso. E foi isso que decidiu, conforme informativo 834 do STJ, é o penúltimo, é o da semana passada, e que foi relevante para que a gente possa estudar não apenas uso de documento falso, falsificação de documento e temas correlatos à ideia de prisão em flagrante, como a gente trabalhou no dia de hoje. Vamos lá então, futuros policiais do Brasil, gostaria de dar um excelente dia para vocês. A gente já está caminhando para o fim do ano, e fim do ano traz novas perspectivas, novas vontades, novas metas. Então faça isso com vocês, estude com sarrafo alto. Coloque metas para 2025, mas comece já essa semana, comece já planejando o final de semana para a próxima semana, porque quanto antes, como a gente fala no jargão policial, quanto antes, antes. Então, vem com tudo, coloca toda essa energia positiva, porque o importante é você estar lá com o seu nome no Diário Oficial, beleza? Grande abraço para vocês, continue essa semana excelente e abençoada, e a gente se vê no nosso próximo episódio. Até mais!